E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu que o PCC seja qualificado como grupo terrorista. Ele lembrou da onda de ataques da facção em 2006, em represália à transferência de presos para penitenciárias de segurança máxima. Disse ele, um grupo que age como o PCC agiu lá atrás tem que ser classificado como grupo terrorista. Aquelas ações têm que ser classificadas como ações de terrorismo. Disse ainda que um grupo que coloca a barricada na entrada de uma comunidade, que impõe o terror, que queima ônibus, que quer impor determinadas regras ao Estado, que quer se sobrepor ao Estado ou que domina um determinado território, afastando a política pública do cidadão, esse grupo está realmente se impondo pelo terror e precisa ser classificado como terrorista. E aí, Reinaldo, essa tese, né, que tem ganhado força entre políticos, em especial governadores da direita. É uma tese que não é deles, é uma tese do governo Trump, é coisa de gente sabuja que está a fim de subordinar o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Não vai tese conspiratória nenhuma aqui, até porque é uma burrice essencial aí. Mas, atenção, os crimes têm forma e têm motivação, né? Para que haja terrorismo num determinado crime, para que seja considerado terrorista, é preciso não apenas ver a forma como ele se manifesta, é preciso também ver a motivação. Digamos que alguém que queira tomar o poder do Estado resolva promover uma ação armada grave que ameace toda a sociedade. Por exemplo, os golpistas do Bolsonaro. Eles tinham isso. Eles tinham isso, planejado. Não tinha? Tinha. É que não aconteceu. Mas, né, golpe de Estado, a tentativa já é crime. Não é isso? Aliás, a lei que o Sérgio Moro relatou, de que ele falou há pouco também, que foi promulgada pelo Lula, né, coloca como crime a tentativa de ação contra agentes públicos. E eu concordo que a tentativa já é o crime, nesse caso. Assim como a tentativa de golpe já é o crime. Só que o Sérgio Moro, no caso do golpe, não concorda, porque ele é só um militante vulgar de extrema-direita. Não é? Então, aí ele não concorda. Mas eu concordo com as duas. Tentativa já é crime. Mas digamos que houvesse, voltando ao eixo, o terror. Você impõe um desastre social, ameaça infraestrutura, etc. E o seu objetivo é conquistar o poder. Segundo a lei que nós temos, isso não seria terrorismo. Porque a lei que temos coloca como terrorismo xenofobia, questão religiosa, etc. Não tem a motivação política. Por isso que aqueles que tentaram explodir o carro lá perto do aeroporto não foram condenados por terrorismo. Então vamos colocar no terrorismo agora também o narcotráfico. Mas por quê? Porque o narcotráfico impõe, sitia lugares, etc, etc, etc. Mas o objetivo do narcotráfico é chegar ao poder, o objetivo do narcotráfico é impor uma ideologia. Existe a questão da forma e existe a questão do conteúdo, do objetivo do criminoso. Você pode condenar traficantes pela pena máxima no Brasil, que é de 40 anos, né? Transforme-se o narcotráfico em crime inafiançável, imprescritível, enfim, né? Aliás, não passível de anistia, não sei o quê, como terrorismo. Na prática já é. Agora, por que chamar terrorismo? Ganha-se o quê com isso? O que é que se ganha com isso? Note, o Trump acaba de dizer lá para a Nigéria: ou vocês dão um jeito aí, vocês estão matando cristãos, ou eu vou intervir aí. O Trump está fazendo ações de sabotagem na Venezuela, admitidamente, acusando a Venezuela de ser conivente, o governo da Venezuela, com o narcotráfico. Se os grupos aqui no Brasil, os criminosos, passam a ser considerados terroristas, você expõe o país a uma intervenção estrangeira, notadamente americana. E é isso que querem esses caras.
Então, eles fazem esse debate aqui, perderam o negócio da tarifa, tentaram subordinar o Brasil e os Estados Unidos ali também, né? Aí vem com essa história, as pessoas ouvem isso, acham que, bom, se for considerar terrorismo, as formas de combate vão ser mais sérias. Isso é mentira, não serão. Inclusive, seria um problema, porque é crime federal. É crime federal e seriam. Quem vai enfrentar os grupos terroristas? Serão forças estaduais? É isso? Quer dizer que o seu Tarcísio de Freitas, ele cuida de um monte de presídios aqui em São Paulo que são infiltrados, Diego, pelo terrorismo? É isso? Aqueles que assassinaram o delator do PCC debaixo do nariz do Guilherme Derrite, desculpa dizer assim, hein? Aqueles que assassinaram o delator do PCC debaixo do nariz de Guilherme Derrite, aquilo foi uma derrota do Guilherme Derrite para o terrorismo? Os que assassinaram o ex-delegado-geral 9 meses depois, de novo debaixo do nariz do Derrite, que vai ser o relator dessa tese absurda, de novo foi o terrorismo que ganhou do Derrite? Nós temos presídios comandados por terroristas. Nós seremos o país do mundo com o maior número de pessoas sob a influência do terrorismo? E nós temos 600 mil presos no Brasil. São poucos os que não têm alguma forma de vinculação com faccionados. A incompetência do governo de São Paulo em combater, aliás, os terroristas, então, deriva de alguma questão do governo federal, como eles gostam de dar a entender? Isso é uma tese eleitoral, a que restou. E, de novo, vamos para o meio, um ponto de vista que seja equilíbrio entre essas duas. Não existe um ponto de equilíbrio. Isso é errado. Isso é errado. Isso é uma leitura da realidade, né, alinhada com um ponto de vista que, inclusive, subordina o Brasil ao entendimento que tem os Estados Unidos sobre o enfrentamento do narcotráfico. Não é? Quando eles chamam isso de terrorismo, considerando as leis americanas e o papel que os Estados Unidos se auto-atribuem no combate ao terrorismo no mundo, isso dá aos Estados Unidos poder para ações extraterritoriais de guerra que nem precisam passar pelo Congresso. É isso que não vai ser explicado para as pessoas. Nós vamos ver pesquisa daqui a pouco. É isso que as pessoas, quando respondem à pesquisa, não sabem. Os Estados Unidos não estão pedindo licença para o Congresso para fazer esses ataques ali nas proximidades da Venezuela. Eles não estão pedindo autorização ao Congresso para botar a CIA, confessadamente, para sabotar o governo do Maduro, que eu quero que se dane, que é um terrorista asqueroso. Agora, eu não vou condescender com esse troço. Porque, evidentemente, o Trump não vai sabotar o governo do Bin Salman na Arábia Saudita, que é um fascínora muito pior do que o Maduro. Não é? Não, ele adora fascínoras, os que são amigos dele. Né? Então, isso coloca o Brasil como alvo potencial da política de Estado, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, da secretária de guerra, né, que eles têm agora, não é de defesa, sem precisar passar nem pelo Congresso. Então, quem está defendendo isso está defendendo a subordinação do Brasil aos Estados Unidos. Não é conspiração, é a lei americana que permite isso, caramba. Isso é um dado. Não é? E aí vai Cláudio Castro, que é o patinho feio da extrema-direita, que parece meio sonso, o Cláudio Castro entregou documentos para o governo americano ao arrepio do governo brasileiro, acusando a prática de narcoterrorismo aqui, dessas facções. Das milícias, não, claro, das facções. Não é? Numa polícia inteiramente comandada pela família Bolsonaro. A polícia é do Rio de Janeiro,
Quem manda na Polícia do Rio de Janeiro é o senador Flávio Bolsonaro. Hã? O Eduardo tem uma estratégia mais espetaculosa, muito vinculada à questão ideológica, o outro vai ali pelos corredores. Não é? Então, assim, quando vem com essa tese, é uma tese eleitoral. Porque aí, quando o governo Lula se opõe a isso e chama atenção para o risco desse troço, aí fica parecendo leniência com, os traficantes. Ao você fala assim, não, mas não precisa ser terrorismo para combater. Não precisa. Por que tem que ser terrorismo? Combata-se, coloque-se a mesma pena, maior, dane-se. Mas não precisa chamar de terrorismo. É que chamar de... A única diferença que há entre não chamar de terrorismo como a pena no limite e chamar de terrorismo como a pena no limite é expor o país à ação dos Estados Unidos. É a única coisa, é a única diferença. O que essa gente está fazendo é sabugice aqueles que eles consideram seus, digamos assim, reais líderes, né? O que o Tarcísio faz ao fazer essa defesa é botar o boné do MAGA outra vez. Só isso. Pois é. E o Flávio Bolsonaro, né, Reinaldo, tinha feito há pouco tempo uma declaração de que estava com inveja do Caribe, da população da Venezuela e da Colômbia, né? Porque ele sugeriu que também houvesse ataques a embarcações na Baía de Guanabara. E houve uma pesquisa Genial Quest. Né? Aliás, Diego, isso que você está falando é perfeito, porque se você tiver essa lei aprovada, os Estados Unidos poderão fazer isso. Bom, se não na Baía da Guanabara, exatamente, porque aí seria uma invasão territorial clara, né? Você pode colocar, considera as 200 milhas e a partir daí você fica fazendo ameaças no litoral brasileiro. Isso é a cloaca da subserviência, né? Coisa asquerosa, assim como é um absurdo que o governo Cláudio Castro fique mandando relatórios para os Estados Unidos. Esse é um plano, é o que a extrema-direita tem a oferecer. A buquelização do combate ao narcotráfico. O Eduardo Bolsonaro não fez um vídeo? Fez um vídeo falando, exaltando o Bukele, dizendo que a buquelização de verdade, né, tem que ter um presidente afinado com essas teses e tem que ter um Congresso afinado com essas teses. E aí a buquelização, aliás, a estética, estão procurando essa estética, estão produzindo imagens que remetem à forma como o Bukele combate o narcotráfico em El Salvador. E, infelizmente, eu acho há setores importantes que deveriam estar fazendo a vigilância institucional, a imprensa, inclusive, nós não estamos nos dando conta de que a coisa agora é muito mais grave do que a época da Lava Jato. Agora é muito mais grave, agora é política da morte para valer. Né? Lembrando que em El Salvador você tem o que tem, num país que tem o território que é a metade do estado do Rio, que não tem nem 7 milhões de habitantes. Nós estamos falando do Brasil, com o tamanho que tem, com, sei lá, 207, 208 milhões de habitantes. Você imagina uma política da morte que fosse massiva. Já agora, numa única operação, se morrem 121 pessoas, sob o silêncio cúmplice de um monte de gente, e pior, né, a concordância de algumas antes reputações do campo progressista, né, mas que na hora H resolveram sentir o gostinho bom dos cadáveres, né? Resolveram impregnar o seu pensamento com os miasmas da cadaverina. Verdade. Pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra que 85% dos moradores do estado do Rio apoiam aumentar a pena de prisão para condenados de homicídio a mando de organizações criminosas. 72% concordam em enquadrar organizações criminosas do crime organizado, né, como organizações terroristas.
A pesquisa foi feita nos últimos dias 30 e 31 de outubro, depois da mega operação do dia 28 de outubro, com 1.500 moradores do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Reinaldo. Esse tipo de pesquisa feita assim, desse modo, vem cá, quem respondeu sabia dessas implicações todas? Ah, não, eu só quero ter uma temperatura da opinião pública. Tem a temperatura da opinião pública, mas isso serve para fazer propaganda. Isso daí, esse tipo de levantamento só serve como agite próprio. Quem não sabe que agite próprio é campanha de agitação e propaganda de uma tese, né? Essas coisas. Ah, você é a favor da polarização? Ah, você é a favor do que seja terrorismo? Ah, você é não sei o quê? Tem uma pergunta, como é que é? Se a polícia deve chegar antes atirando, não deve, ou algo assim. É depredação da inteligência no seu grau mais elementar, né? Porque, evidentemente, claro, você fala, você acha que eles são terroristas? A pessoa diz, acha. O que é terrorismo? Não vem de terror? Vem de terror. Então, eu acho que são terroristas. Isso não, isso não quer dizer nada. São dados, com a devida vênia, dado para pegar trouxa. Eu já não caio mais nessa e perdi a paciência com esse tipo de campanha que não passa de agitação e propaganda. E como todo trabalho de agitação e propaganda está sempre a serviço de alguém, né? A serviço de quem, aí é uma questão a saber.